Bom dia! Buenos dias. Bom dia, família JC. Arruma aí, amorzinho. Bom dia, gente. Bom dia! Vem mais pro ladinho. Como é que vocês estão, gente? Bom dia, Naka. Bom dia, Neuza. Você que tá aí no YouTube, você que tá chegando aí no Instagram, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Olha quem tá aqui do meu lado hoje. Flávia, bom dia. Renato. Estamos em 3 aqui, num espaço bem pequenininho, né, amor? A família está do lado de cá, mas só há a família do lado de cá por causa da videira. Se não fosse a videira na nossa vida, jamais teria uma família aqui. Quem é a videira, moço? Quem é a videira? Quem é a videira? O que é videira? Quem aqui chegou há pouco Rapaz, eu tempo? tô te fazendo uma pergunta. Tem alguém aqui que é novo no YouTube, no Instagram. Quem que é a videira? Videira, colados na videira, hein? Quem Jesus. que é a videira? Jesus, O Nazareno. o Nazareno. Não é uma religião, é um Nazareno. Jesus Cristo de Nazaré. Como é que vocês estão, gente? Você que tá aí a gente tá muito feliz, passou o Covid. Ontem foi o primeiro dia aí que a gente, depois dos 10 dias, completou na quinta. 10 dias na quinta, sexta-feira liberado e hoje é sábado. Glória a Deus por isso. Obrigado por todas as orações, né, Bru? Oraram muito pela nossa recuperação. É. Gente, soltem coraçõezinhos aí pro Instagram avisar a família que a gente tá ao vivo. Manda aviãozinho pra gente poder... Nossa, Deus falou muito com a gente nos últimos dias, né, amor? Muito. Nesse Covid. E a gente tá aqui pra transbordar isso pra vocês, né? No momento que a gente não, né, Bru? No momento que a gente não queria passar, quem é que quer passar por Covid? E a gente teve bastante sintoma nos primeiros dias, 7 primeiros dias, muito sintoma. Quem é que quer passar um Covid com sintoma na virada do ano? No Grávida. final do ano, grávida. Quem quer passar por isso? É. Ninguém. A gente não queria, mas assim foi. Agora é fácil falar. Foi necessário. Agora é fácil a gente contar, mas durante foi difícil? Durante a gente às vezes Foi esquece, difícil ou não foi né? difícil? Foi difícil, a gente às vezes tem que estar o tempo todo ali pensando, né? Tem um porquê. Mas Tem você um acha que porquê. foi muito difícil ou foi... Não, foi muito difícil. Eu não acho que foi difícil. Eu acho que a gente caminhou firme. Não, foi difícil nos momentos que a gente deixou a dor, a carne elevar o espírito, né? Não, os sintomas de Covid é natural, né, gente? Você que tá chegando aí, bom dia. Bom dia, minha tia, um beijo no seu coração. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, pode tirar essa musiquinha, amor. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente ficou desesperado? Não, Não ficou. não teve um momento de... A gente se revoltou contra Deus? Não. A gente questionou por que que nós estamos passando no sentido de duvidar, no sentido de afronta? Não. E isso não é uma glória nossa, mas isso é o que a videira ensina a gente. Vocês estão entendendo, gente, quem está chegando aí? É isso que Jesus nos ensinou. Então, tudo que você aprende aqui na palavra de Deus, tudo que a gente aprende na Bíblia, é Deus nos preparando para viver momentos futuros, de uma forma diferente. Porque essa fé, ela encanta a gente, queima no nosso coração. Por quê? Porque ela desenvolve o ser humano. Não é uma fé religiosa, não é uma fé mística, é uma fé de desenvolvimento humano. De consciência divina, né, que a gente tava falando ontem. Ontem eu falei esse problema, a gente tava conversando na cama, né? Um mini devocional. O devocional noturno. Devocional noturno. E foi isso, né? A consciência divina, né? Essa fé que ativa essa consciência divina nos momentos que a gente tava precisando, né? Então é claro que tiveram momentos, sim, tiveram momentos sim, que eu falei, Deus, mas por que agora, nesse momento da gestação, dessa forma, esse Covid, pelo amor de Deus, não tô aguentando mais. Mas o grande segredo não é sobre ter ou não esses momentos, mas é o quanto tempo a gente fica nesses momentos
e se eles prevalecem os momentos que a gente está em paz. Então não tem nada de errado, não tem problema nenhum a gente se desesperar, a gente às vezes discutir, perguntar para Deus por quê, a gente ficar na dor. Não é errado. Mas quanto tempo, né? Mas quanto tempo nós ficamos e quanto... E se isso está sendo mais frequente do que a nossa aceitação, do que a nossa consciência de que Deus está no controle de tudo. Então, isso é importante a gente falar também, né? E qual que é o reflexo dessa dor, né? Quando eu tô muito tempo na dor, o que isso impacto, gera? né? Qual que é o impacto que isso gera na minha vida, na vida de quem tá aqui dentro da minha casa, na vida dos meus amigos, no meu trabalho? Qual que é o impacto? O impacto é grande, é ou não é? Se a gente fica muito tempo, algum impacto vai ter. Atitudes grosseiras, gritaria, briga, falta de paz. E tudo que Jesus mais disse foi: eu deixo com vocês a minha paz. Gente, dispara o dedinho aí no coração, você que está no YouTube, curte aí. Você que está no YouTube, manda um check de aí, escreve alguma coisa aí no YouTube. É como se nós estivéssemos juntos, você que está aí no gravado. Entende? Isso é a gente viver a palavra que é viva, que é permanente. Não importa se é ao vivo ou não importa se é gravado. Então, abra sua Bíblia aí, por favor, vai chegando. Dani Nakamura, Ana Márcia, Mariângela. Eu estou muito feliz de estar aqui porque eu estou aqui com a minha família. Mas só estou aqui com a minha família porque Jesus entrou na história. Não foi um bispo, um padre, um pastor que entrou na história. Não foi uma religião que entrou na história. Não foi uma filosofia que entrou na história. Não foi uma ideologia que entrou na nossa história. Não foi absolutamente nada que não seja apenas, exclusivamente a videira. Isso te assusta? Isso te alegra? Isso te irrita? Isso te afronta? O que isso causa aí pra você? Fala pra mim. O que isso causa pra você? O que eu creio é que quem tá aqui na live foi chamado por um Deus que é Pai. O que eu creio é que quem tá aí no YouTube foi chamado por um Deus que é Pai, porque é o que está escrito. Jesus disse que ninguém ele não usa a palavra cola na videira, mas ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. E aí Deus nos inspirou um dia na varandinha ali de guerra, de cola na videira então, esse é o segredo. Então Jesus ele disse, ninguém se aproxima em mim, ou seja, o Pai não envia ninguém a mim e será jogado fora. Ou seja, todo mundo que cola na videira foi trazido no mundo espiritual pelo Pai. O Pai deu o comando lá em cima. Às vezes você nem entende que você está aqui na live. Pode ser bobo, pode ser boba. Deus te trouxe até aqui o Pai. E é esse Pai que coloca a consciência em nós. E é o que queimou muito no coração da Bruna ontem. A consciência divina. Nós vamos falar sobre isso hoje. Então se a gente pudesse deixar um nome aqui, seria a consciência divina. E o apóstolo Paulo, que era um jumento desgovernado, assassino, destruidor da fé, que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele disse que a mente, a consciência do ser humano está cauterizada. Sabe o que é cauterizada? Bloqueada, tá morta, cauterizou, travou, tá morto. E aí ele fala que Jesus coloca vida nessa consciência, ela deixa de ser cauterizada, ela deixa de ser fria, deixa de ser revoltada e passa a ter a consciência divina. Ou seja, a consciência de Deus em nós. Foi isso que Jesus entregou na cruz. Amém? Amém. Então você tem que ter a consciência de que o que Jesus entregou pra gente em 2022? Pode fazer essa pergunta. Qual que é o impacto da morte na cruz e da ressurreição de Cristo Jesus? Qual que é o impacto? Seja bem-vindo aqui, Eduardo. Qual que é o impacto? Ah, mano, na moral, Deus já está falando aqui. Não é o Bruno e nem a Bruna. É Jesus falando com você. E existe a consciência, né, uma coisa que me veio agora. Existe a minha consciência, Bruna, limitada, Isso. egóica, emocionalmente tomada pelas emoções humanas, e existe a minha consciência divina,
O tempo todo. É como se fosse a nossa razão e a nossa emoção, né? Exato. O tempo todo existe ali a razão e a emoção. Então existe a consciência da Bruna e existe a consciência de Deus na Bruna. Eita! Né? Existe a consciência do Bruno e a consciência de Deus no Bruno. E a gente tá o tempo todo podendo fazer escolhas. Com qual consciência eu quero viver a minha vida, eu quero enxergar as coisas, eu quero entender as coisas. E é claro que quanto mais intimidade você tem com a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você se relaciona com Deus, mais essa consciência divina, ela fica disponível para você. Exato. Né? Porque se a gente tá só na nossa carne, só nos nossos medos, só naquilo que é certo e que é errado, só nos bens materiais, só nas coisas aqui da Terra, a gente acaba bloqueando essa consciência divina, né? Porque a gente não dá tempo, essa é a realidade, não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer. Exato. Né? Então, ontem a gente tava falando, né, amor, quando a gente terminou o nosso isolamento, os nossos 10 dias de isolamento, a gente falou, caramba, passamos pelo Covid, amanhã a gente tá liberado para voltar às nossas atividades. A gente tava, né, a gente parou para agradecer a Deus por não ter acontecido nenhum mal com a nossa família, com a nossa saúde, por ele ter estado aqui. E uma das coisas que a gente comentou, né, amor? Cara, a gente ficou 10 dias aqui, eu e o Bruno, dentro de casa. A gente não teve uma discussão. Não teve um levantamento de voz. Zero. Não teve um momento que a gente bateu de frente. E isso não é um mérito nosso. Isso é porque a gente decidiu que essa consciência divina é o que vai sempre estar no centro da nossa vida e da nossa família. E é uma escolha. O que é muito importante. Vamos fazer só uma oração e vamos pegar o gancho dessa... Porque se a gente pudesse definir um tema, é consciência divina. E não deixe que a sua mente já te sabote falando assim, não. Quem sou eu? Quem sou eu para receber a consciência divina? Sabe quem é você? Filha e filho de um Deus Pai que deseja, tem sede de colocar a consciência divina em você. Está escrito. Isso não sai da nossa boca. Isso está escrito. Já saiu da boca de Deus. Mas peraí, feche seus olhos e de uma forma muito simples para você ver como é simples uma oração. Muito simples. A conversa com Deus você tem no quarto com a porta fechada sem ninguém ver. Ali você fica conversando, ali você está orando a Deus. Ninguém está vendo e ninguém precisa ver. Aqui quando nós estamos em comunidade, em família, aqui quando nós estamos juntos, é simples. Porém, efetivo e eficaz. Jesus, diz assim a palavra então. Jesus, fala conosco. A tua palavra diz que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, e nós estamos aqui em seu nome, por você e para você, ali você se faz presente. Então, Jesus, nós cremos nessa palavra e mais uma vez nós pedimos para você guiar essa live, abrindo a consciência de cada um aqui, do seu jeito, da sua maneira, no seu tempo. Nós dependemos 100% de você, Jesus. Usa a nossa boca para que o seu espírito, para que a sua presença possa fluir aqui. Amém. E receba mesmo aí você do YouTube e do Instagram. Você que está no YouTube, pelo amor de Deus, coloca um check de aí. Eu estou aqui, escreve aí. Eu estou aqui. Eu quero ver. Eu quero te desafiar em relação a isso. Você não ficar morto aí no YouTube. Ah, eu queria tanto participar no ao vivo. Moço, não deu para você participar. Você não quis ou não deu. Entendeu? Não se culpe. Não se condene. Então escreve. Eu estou aqui. E Deus, eis-me aqui. Deus vai falar comigo. Amém? Então, Deus já mudou aqui a... Vamos... Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis. Gente, nós vamos assim, mais uma meia hora aí no devocional, tá? Mais ou menos, vai do jeito que Deus quer, né? Mais umas 3 horas de devocional. Mentira. Eu tô muito feliz de estar aqui, gente, com a minha esposa.
com a minha filha Betina. Ah, não tem como. Abre sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 10. Gênesis. Um beijo, Dai. Manda um beijo pra Cis, um beijo pra toda a Flórida. Todos os brasileiros que moram na Flórida. Beijo no coração de vocês. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Gênesis capítulo 12, versículo 10. Segura aqui pra gente. Por favor. Lê a palavra. Abrão? Não é Abrão? Deus... Abrão no Egito. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Havia fome naquela terra. Que terra? A gente estava conversando aqui e é Gênesis 2, não, é Gênesis 12. Gênesis 12, 10. Capítulo 12, versículo 10. Primeiro livro da Bíblia. E aí aqui a gente vai entender um pouquinho o contexto histórico para você aprender, para você saber. Alguns já conhecem a história de Abraão em macro nível, alguns conhecem já em todo detalhe. E Deus ao longo dessa semana me fez meditar nesta página. Eu não saí dessa página há alguns dias, Ele me trouxe de volta para essa página. E uma coisa que a gente já queria encorajar você é o quê? É você meditar na palavra. A Bíblia não é só uma leitura, né? A gente estava falando ontem. Não é só uma leitura. É você ler, conhecer e principalmente meditar. Levar para dentro de você e colocar isso no seu dia. Praticar. E aí isso vai te levar à prática. Então para você praticar, você precisa pensar. Você precisa meditar. Você precisa pensar a respeito. Então toda e qualquer situação que você esteja vivendo aí na sua vida, nós vamos ver aqui o que Abraão estava vivendo. Toda e qualquer situação que você está vivendo na sua vida, a Bíblia te dá uma resposta. Esse período que a gente estava no Covid, Deus deu resposta. Todos os dias. E continua dando. Ele todo dia fala com a gente aqui. Então, eu não consigo entender a Bíblia. Sai desse julgamento aí, irmão. Eu entendo o que você está dizendo. Mas sai disso daí. Em um versículo, Deus fala com você agora na sua vida. E aí você tem a chance de praticar. Você tem a chance de se lançar para a palavra de Deus. Então lê de novo aqui pra gente, Bru. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome na terra. De uma forma bem resumida, porque não é uma história aqui, não é um estudo histórico. Mas Abraão foi o primeiro homem da nação de Israel. Eu vou te fazer umas perguntas aqui pra gente fazer um bate-bola, pra ficar bem simples. Bem simples, bem leve. Tem que ser leve, não pode ser pesado. Então, Deus chamou Abraão. Se você for ler depois, se você tiver fome, se você tiver sede, se você tiver necessidade, como diz Jesus, leia o capítulo 12. Medite. Ô Bruno, você não fica insistindo para as pessoas lerem? Não. Depende da sede da pessoa e da fome. Eu lembro quando o Silas falava para mim, Bruno, lê Bíblia. Bruno, lê Bíblia. Pô, o Silas é o porteiro do meu prédio. Muitos aí conhecem. Naquela época eu não tinha intimidade com Jesus. Era insuportável o Silas falando pra mim. Mas quando começou a ficar insuportável, era já um momento de virada que ia vir. Então se você tiver fome e se você tiver sede, leia o capítulo 12. Deus chamou Abraão e falou, Abraão, larga a tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que ele chegou nessa terra. É essa terra que a Bruna leu aqui. Havia fome naquela terra. Abraão chegou na terra que Deus queria que ele chegasse. Se você ler o versículo 7, quando o Abraão chega em Canaã, essa terra chama Canaã. Quando ele chega até Canaã, Deus fala para Abraão, Abraão, darei essa terra à sua descendência. Que terra que é essa? É a terra que existe agora lá, Israel. Hoje, em 2022, é a nação de Israel. Aqui só existia Abraão. Olha que loucura. Deus chamando um homem com a sua esposa,
75 anos de idade, vem, sai, larga sua parentela, larga a mãe, larga pai. Isso é por revolta? Claro que não, mas é necessário cortar o cordão umbilical, senão a gente não cresce na vida. Psicologicamente está aqui uma terapeuta para nos ensinar isso. É muito importante isso, né, Bruno? Sim. E aí Abraão chega, recebe essa palavra de Deus no versículo 7. Abraão, essa aí é a terra que eu vou dar para toda a sua descendência. Essa é a promessa. A Bíblia diz também que esta terra, vocês estão entendendo aqui, gente? Esta terra estava habitada, neste tempo, os cananeus habitavam esta terra. Cananeus era um povo que não acreditava em Deus. Então imagina, Deus falou para você que olha, eu tenho uma promessa na sua vida. Você chega até essa promessa de Deus, só que você vê uma terra habitada. Você não sabe como Deus vai fazer, porque Deus não falou para Abraão como ele iria fazer, em que tempo ele iria fazer. Ele não falou que tempo ele iria fazer. E ainda ele vê essa terra habitada e pior, ou para agravar. O que estava acontecendo nessa terra? Havia fome naquela terra. Havia fome. E Abraão teve que ir para onde? Pro Egito. Pro Egito. Assim Abraão foi pro Egito. Deus falou para ele ir pro Egito? Não. Deus não falou. Não está escrito. Não falou. Se não está escrito, não falou. Quem crê, crê. Quem não crê, creu. Senão ia estar escrito, né? Deus mandou... Tudo que Deus fala está aqui. Deus... Não, então, exatamente. Essa é a virada de chave que a gente quer passar para vocês. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente tem que perceber os detalhes. Quando ele chega na terra, no versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ele falou. Só que logo depois, Abraão, a Bíblia diz... Vocês querem ler? Quer ler tudo? Você que sabe, irmão. Ele edifica um altar para Deus. E logo, quando ele chegou nessa terra com a sua família, que ele largou tudo para trás, acontece a fome. Ou seja, ele passa necessidade, ou perigo de necessidade. E aí Deus não fala para ele ir para o Egito, mas ele foi. Para suprir as necessidades da sua família e da sua casa. Só que Abraão nunca deixou de acreditar, de crer, de confiar na palavra. E aí fala: Bruno, mas por que tudo isso? Por que vocês estão lendo essa história aqui? Primeiro, porque Deus mandou. Segundo, porque está aqui a consciência divina que existia em Abraão. E é onde a gente vai falar aqui, já estávamos falando e agora trouxe o contexto bíblico. Abraão tinha uma consciência não cauterizada, ele tinha uma consciência em Deus, confiante em Deus, 100% em Deus. Por quê? Porque Deus falou com ele. Então, mesmo que ele foi para o Egito havendo fome na terra que Deus falou que ia dar, ele foi não duvidando, ele não foi sofrendo, ele não foi gemendo. É claro que deve ter tido dias muito difíceis para Abraão, mas ele permaneceu colado na videira. E é o que aconteceu com a gente aqui. E talvez, às 10 horas, e talvez você... Estão perguntando aqui que horas começou, às 10 horas. Talvez você esteja passando um momento difícil. Talvez você esteja passando por um momento difícil. A Bíblia diz, a gente estava lendo ontem: aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. Paulo escreve isso. Mas e daí? Aí ele foi pro Egito, e aí? E lá ele ficou por um tempo. Até o problema da grande seca na terra de Canaã passar. Por que tinha fome? Porque havia seca, a terra não estava frutífera. Mas Abraão não se apegou ao que os olhos deles estavam vendo. Isso é fé. Abraão se apegou na palavra. Ele se apegou na promessa de Deus. Tá bom, Bruno, agora eu quero saber qual é a promessa de Deus para a minha vida. Você precisa ler. A promessa de Deus está aqui. A promessa de Deus está na Bíblia. Em 2022. Abraão estava no início da Bíblia ali. Depois veio Moisés e assim vai. Mas hoje, pós-Jesus, qual que é a promessa? A promessa está escrita. O problema é que ninguém ensinou a gente a viver pelo que está escrito. Tipo então, assim, a Marlon se escreveu ali: estou desempregada. Pois é.
ou de repente você está passando por uma doença. Deus não prometeu, eu tenho certeza que Deus não é essa promessa de Deus, né, pra nossa vida, desemprego, doença. Não, então, exatamente. Então, e se eu me apego nisso, é porque eu tô me apegando à situação, à fome, à seca, e não tô me apegando à promessa de Deus. Lembra quando a gente foi na conferência de Shiloh? Que a gente ouviu uma palavra lá de alguém que eu não lembro quem era, e que foi o que me transformou, assim. Que ele falou assim, chega um momento na nossa vida que a gente não tem nada. Parece que, assim, cara, a fome se instalou naquela terra, como se instalou em Canaã quando Abraão estava lá com a família. Mas eu tenho nesse momento, eu lembro lá na conferência, eu falei, amor, eu tenho você, eu tenho a nossa filha e eu tenho uma promessa. A gente não tem mais nada. Mais nada. Mais nada. Um olhou pro outro, né, amor? Você falou isso pra mim, aí eu fiquei sem palavras, já pensando, é isso aí. Eu falei, a gente não tem mais nada, mas não existe nada mais importante do que uma promessa de Deus. Você pode não ter nada, mas se você tiver a promessa de Deus, você se move como Abraão se moveu. E aí, pra deixar... é isso aí. Vamos mergulhar mais. É exatamente nisso. E a Bruna já sente a presença do Espírito Santo. A gente, nesse momento que a Bruna contou, foi em setembro desse ano. Do ano passado, 2021. Foi um deserto lascadeira que a gente passou. Quem não assistiu o nosso testemunho, tá no YouTube aqui. Foi o último devocional presencial. É só você procurar que você vai ver o último presencial. A gente contou esse testemunho completo lá. Foi, né, amor? Exatamente. Tá no YouTube. E aproveita e se inscreve no canal, né? Aquele convite que todo mundo faz que tem um canal no YouTube. Por quê? Pra levar mais longe a palavra, a mensagem que tá sendo comunicada no canal no YouTube. No caso aqui é a videira. Então você não faz isso por mim e pela Bruna, você faz isso por ele. Então nesse momento foi um momento de muita dificuldade e Abraão viveu esse momento de dificuldade. Então, gente, ó, é assim que Deus ensina a gente a ler a Bíblia. É ler essa palavra que a gente leu aqui, porque ele trouxe essa palavra pro dia. Se você crê nisso, creia mesmo, na verdade. Ele que deu, eu já fiz o devocional hoje de manhã, ele deu essa palavra para trazer aqui e permitiu que a gente esteja aqui. Permitiu que minha filha esteja aqui, que a Bruna. Então ele tá falando isso. Então, quando a gente lê que Abraão viu fome na terra e que havia grande fome na terra, né? É grande fome porque a terra estava seca. A gente tem que trazer pro aqui e pro agora, como a Maria Lúcia trouxe, que está desempregada. Qual é a sua necessidade do momento? Qual é a sua dificuldade? Abraão estava com uma dificuldade, mas ele não desgarrou da promessa. Como a Bruna acabou de falar, que em setembro, um olhou para a cara do outro e falou assim, Deus tem uma promessa para nossa vida. A gente se apropriou da promessa e a gente se moveu como Abraão se moveu. Então a reflexão também, amor, né, aonde que tá tendo seca na sua vida? E cara, Abraão foi pro Egito. O que é necessário você fazer? Qual passo é necessário você dar? Isso. Né? É muito forte isso, cara. Aí você fala assim, mano, mas imagina as dúvidas na cabeça de Abraão. Mano, eu larguei tudo pra trás. Eu deixei pai, deixei mãe, tio, papagaio. Ele só levou o primo dele, mas eu não vou entrar nessa história. Depois teve um monte de problema em relação a isso. Mas Deus estava com Abraão, como está com você. Ele endireita as nossas veredas. Ainda que a gente queira sair do caminho dele, ele endireita os caminhos. Veredas é caminho. Então imagina a dificuldade, imagina a dúvida que poderia escravizar Abraão. Eu tô pensando nisso. Cara, será que é Egito que eu tenho que ir? Será que eu tenho que ir? Será que eu não tenho que ir? Será que foi Deus mesmo que falou comigo? Talvez alguns estejam assim. A gente já passou por isso. É aí que entra a questão da consciência. Uma consciência cauterizada, uma consciência que não conhece a palavra de Deus, pensa dessa maneira. E se você pensa dessa maneira, fica cheio de dúvida aí na sua cabeça, saiba que Deus está trabalhando e você pode pedir agora para Ele, porque Ele está te ensinando isso. Senhor, eu quero a sua consciência em mim. Eu quero a consciência divina. Eu não quero mais a minha consciência, porque a minha consciência ela se cauteriza em algum momento da minha vida. E se cauteriza pelas dúvidas. Se cauteriza nos momentos de dificuldade. Mas se você permanecer na videira, Ele não deixa você parar por conta de qualquer que seja a dificuldade. De qualquer que seja a dúvida que esteja querendo te pegar. Imagina a dúvida de Abraão, cara.
mano, eu fiz alguma coisa de errado, não é possível. Será que eu vim no momento certo ou no momento errado? Não, peraí, Deus me trouxe aqui, imagina. Então... A gente passou exatamente a mesma coisa. Exato, a mesma coisa. E só que aí a gente tinha o quê? O conhecimento da palavra, da Bíblia, irmão. A gente estava o tempo todo em contato com tudo que Deus fez na história, né, amor? Exato. E aí você... E faz até hoje. E faz até hoje. Aí você pode pensar aí do outro lado, mas poxa, que legal, né? Eu admiro essa fé do Bruno e da Bruna. Poxa, que bacana isso, né? Muito louco. Pô, quem sabe um dia eu viva isso. Para com isso daí! Se você estiver pensando assim no YouTube e no Instagram, que é isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Não é mérito nosso. Esse é o papel da videira. Esse trabalho, essa passagem de consciência é da videira. Não foi a gente só buscou. Você tá aqui, você tá buscando. Agora a gente buscou todo dia, irmão. Todo dia, desde 2018 eu busco, irmão. Desde o dia 29 de agosto de 2018. Eu lembro na sala Cássia. Na verdade não tinha Cássia ainda, era na sala da Cris lá. Ali foi a virada. Ali foi meu batismo e ali foi a virada. Todo dia eu vou buscar. Todo dia eu escovo o dente, todo dia eu solto o pum, todo dia eu faço cocô, todo dia eu faço xixi, todo dia eu me alimento. E mais que isso, todo dia eu reclamo, todo dia eu me preocupo, todo dia eu tenho ansiedade, todo dia tem dúvida, medo. E por que não todo dia a gente buscar... Eu achei por muito... A promessa, irmão. Por um bom tempo.